Bom dia, meu querido, que alegria estar contigo aqui mais uma vez, meditando na Palavra de Deus, no nosso canal Novo e Vivo Caminho. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que faça isso, ative o seu sininho e passe a receber as nossas meditações na Palavra de Deus e tudo mais que nós temos compartilhado aí no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. E hoje, dando continuidade à sequência que nós estamos meditando no Novo Testamento, nós vamos meditar nos capítulos 3 e 4 do livro de Lucas. Eu recortei alguns trechos desses capítulos onde é enfatizado a ação e a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. E nós vamos ver o que essa ação realizou na vida de Jesus e, por consequência, isso vai nos inspirar para que o Espírito Santo também realize em nós e através de nós coisas poderosas do reino de Deus. Amém? Então vamos lá na palavra do Senhor. Eu vou ler alguns trechos aqui dos capítulos 3 e 4. Você pode acompanhar na tua Bíblia impressa ou no celular, né? Da maneira que você achar melhor, mas é importante que você leia também esses trechos, né? Em um segundo momento. Então vamos lá. O primeiro trecho que eu quero destacar para você está lá em Lucas capítulo 3, nos versículos 15 ao 17, onde a Bíblia nos diz assim: Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui nesse trecho nós vemos João Batista dando testemunho de quem era Jesus. João Batista reconheceu: eu não sou o Cristo, mas vai vir aquele mais poderoso do que eu. E quando ele vier, ele não vai batizar vocês com água, mas com Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com Espírito e com fogo, ele produzirá essa transformação e essa eliminação de toda a palha, de tudo aquilo que não presta na vida de quem recebe esse batismo. Então João, ele dá esse testemunho de Jesus, que é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele dá o que ele tem, né? Jesus, ele concede aquilo que está nele, sob o domínio dele, né? E aqui, nessa palavra, João confirma esse caráter de Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus pleno do Espírito Santo. E a gente vai ver nos próximos trechos como essa palavra, como essa expressão foi determinante na caminhada de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, realizou coisas poderosas. O segundo trecho para comentar contigo aí no capítulo 3 também, os versículos 21 e 22. Veja que João havia falado: olha, vai vir, e quando ele vir, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E agora, nesse segundo trecho, versículos 21 e 22, a gente vê o cumprimento dessa profecia de João Batista, porque de fato o Messias veio. Vamos ver o que aconteceu. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia. Então, cumpriu-se aqui aquilo que João Batista tinha falado: vai vir, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo. E a gente vê aqui, queridos, algo precioso, essa manifestação tríplice de Deus. Jesus ali em obediência sendo batizado, a rigor ele não precisaria ser batizado,
porque o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecado, mas ele foi batizado para cumprir toda a justiça e para dar exemplo a nós que somos pecadores e que precisamos passar pelas águas do batismo. Então nós vemos essa tríplice manifestação de Deus: Jesus obediente, sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele corporalmente, ou seja, Jesus sendo cheio do Espírito Santo enquanto homem, né? Isso é importante também a gente entender, porque embora Jesus e o Espírito Santo e o Pai são um só, Jesus, enquanto homem encarnado, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, precisou, quanto mais nós, que somos seguidores dele e que estamos, nessa batalha por sermos semelhantes a Jesus. Então, Jesus foi cheio do Espírito Santo enquanto homem. Isso é um exemplo poderoso e precioso para nós, seguidores dele. E o Pai dos céus, dando essa palavra de aprovação e de confirmação da identidade de Jesus. Tu és o meu Filho amado, em ti está toda a minha alegria. É o que Deus Pai falou a respeito de Jesus. E eu fiquei maravilhado com essa palavra do Espírito Santo descendo sobre Cristo, Cristo homem, né? É interessante porque só num outro relato bíblico a gente vê o Espírito Santo visivelmente se manifestando, sobre a vida de pessoas. E é justamente no relato do Pentecostes de Atos 2, quando o Espírito Santo, como um vento impetuoso, veio do céu, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, os 120 discípulos, e foram vistas línguas como de fogo sobre cada um deles. E eles passaram a glorificar e exaltar a Deus em línguas até então desconhecidas deles. Então essa manifestação física do Espírito Santo como línguas de fogo sobre os discípulos é uma segunda manifestação corpórea, real, visível do Espírito Santo na vida do ser humano. Veja que isso aconteceu somente nessas duas ocasiões. Que coisa linda, que coisa preciosa, que coisa marcante é a presença do Espírito Santo sobre nós. Cristo, para quem não sabe, a palavra Cristo ela significa aquele que tem o carisma, aquele que tem o caristos de Deus, né? Então, que tem o dom, que tem a unção, né? Messias é a palavra correspondente em hebraico, né? Então, Cristo é o ungido de Deus. E aqui Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem por toda parte e destruir as obras do diabo. Aleluia. Então aqui nós vemos esse enchimento do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, homem. Agora vamos ver o que ele realizou cheio do Espírito Santo. Vamos agora para Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. A Bíblia nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aleluia! Essa palavra ela é tremenda, porque ela mostra duas coisas. Primeiro, que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Em outros evangelhos diz que ele foi compelido, impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E eu confesso que eu conheço essa passagem há muitos anos. E somente hoje eu prestei atenção nessa versão que diz assim, que ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, né? Muitas vezes a gente lê e entende, foi guiado ao deserto também, mas ser guiado no deserto é muito mais poderoso, é muito mais profundo para a nossa vida. Saber que mesmo ali naqueles 40 dias de privação, de escassez, de provação, de tentação, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Isso me dá um conforto tremendo de saber que nos meus desertos o Espírito Santo está comigo.
Amém? Basta que eu me mantenha cheio do Espírito Santo, olhando com os olhos fixos para Ele. Assim o Espírito Santo vai continuar me guiando nos desertos da vida. Aleluia. Isso me fez lembrar o Salmo 84, versículos 5 a 7, que eu quero ler para você aqui também, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, se você vai para o deserto e está sendo guiado por Deus no deserto, esse deserto vai se tornar um lugar de fontes, de manancial, um lugar de vida e de cura, porque Deus é o Deus que abre rios no deserto e ribeiros no ermo. É aquele que transforma o areal em manancial para a sua glória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Me lembrei também de uma palavra que um profeta disse para mim no ano de 2006, que foi um ano muito conturbado e de muita mudança na minha vida. E diante de Deus, eu questionando algumas coisas, e esse profeta virou para mim e disse assim: olha, você está procurando por águas, mas não é você que procura as águas, é o veio das águas que te acompanha, porque sobre você está a unção de Deus. Então essa pessoa falou isso para mim, e de fato eu tomei isso como verdade, como posse na minha vida. E tenho vivido essa realidade. Onde abre fonte, brota água. Onde abre os lábios, onde profetiza, brota água. E aqui agora está brotando água viva sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua realidade. Se você abrir o teu coração e crer, você vai começar a receber agora dessas águas vivas do Senhor na tua vida. Porque o fluir das águas está vindo sobre você neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Jesus foi guiado no deserto, cheio do Espírito Santo. Vamos agora para Lucas 4, versículos 14 e 15, que a Bíblia diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aleluia. Então aqui, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e ensinava. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ensinou a verdade, ensinou o Evangelho. Queridos, ensinar a palavra sem viver a palavra é algo terrível, é algo sem graça, sem fruto e sem vida. Mas quando você ensina aquilo que você experimenta, aquilo que você vive, isso transmite graça aos que ouvem, como diz o apóstolo Paulo. Isso transmite salvação e bênção de Deus para aqueles que ouvem. Jesus agia assim porque ele era cheio do Espírito Santo para ensinar. E nós vamos ver aqui, logo abaixo, daqui a pouquinho, nós vamos ver o efeito deste ensino cheio do Espírito Santo que Jesus realizava. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras de Jesus, elas são espírito e vida. Elas são mais do que sabedoria e conhecimento humano. Elas são espírito, elas vêm do íntimo, do coração de Deus para o nosso íntimo. E assim elas geram vida, e vida com abundância em quem a recebe. Receba a palavra do Senhor no seu coração neste dia pela fé em nome de Jesus. E que a vida de Deus seja gerada dentro de você em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agora para Lucas 4, os versículos 16 a 21, que diz assim: Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Jesus leu essa passagem e aplicou o cumprimento dessa profecia a ele mesmo, porque de fato ele era o cumprimento dessa palavra que Isaías havia proferido há alguns anos atrás. E essa palavra ela era dita no ano do jubileu, né? No ano do jubileu. E caso você não saiba, quando Jesus proferiu essa palavra no seu 30º ano de vida, coincidia com o 30º jubileu do povo de Israel. Então Jesus sabia exatamente o que estava falando na hora e no momento que estava falando. De fato, ele era o cumprimento pleno dessa palavra naquele momento histórico do povo de Israel. Então o jubileu chegou, Jesus em carne estava ali presente, manifestando a graça e a glória do Pai. Aleluia! Então, ele, cheio do Espírito Santo, encarnou a palavra. Eu acho essa expressão muito forte. E eu creio, queridos, que nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ter essa mesma pegada que Jesus teve. Precisamos encarnar a palavra. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E hoje, filhos e filhas de Deus precisam encarnar essa palavra dentro de si, para que a glória do Senhor habite em nós e para que nós sejamos de fato cartas vivas. Cartas vivas. As pessoas vão nos ler, vão encontrar em nós a palavra de Deus vivendo, pulsando, sendo real. A Bíblia é real na minha vida, a Bíblia é real na tua vida, quando a gente assume essa identidade de carta viva nas mãos do Senhor. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, encarnou a palavra. Então, para nós como discípulos, é importante que o Espírito Santo nos encha e que ele ative, traga significado dessa palavra dentro de nós. Amém? Um próximo texto de Jesus cheio do Espírito Santo, Lucas 4, versículos 31 a 35, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Aleluia. Depois a gente continua aqui o finalzinho do texto. Olha que coisa tremenda, queridos. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para Cafarnaum. E lá pregava, ensinava na sinagoga no dia de sábado. Interessante que a manifestação demoníaca, ela não veio por conta de uma, entre aspas, oração forte, por conta de uma corrente, por conta de algum ritual, seja ele qual for, por conta de unção com óleo, seja qualquer outra coisa que tenha sido feita. A manifestação demoníaca, ela veio simplesmente ou poderosamente pela manifestação ali da autoridade da palavra de Jesus. Jesus estava ensinando. A Bíblia diz que ele estava ensinando a doutrina. Ou seja, ele estava anunciando o reino de Deus. E esse anúncio com autoridade foi o suficiente para que a resistência se manifestasse e não pudesse ficar mais oculta naquele ambiente.
enquanto o diabo puder ficar oculto no ambiente, ele vai ficar, não se engane, mesmo nos ambientes acima de qualquer suspeita. Né? Então aqui era uma sinagoga, aqui era um lugar que teoricamente seria um lugar separado, um lugar onde não se deveria haver manifestação demoníaca, mas houve uma manifestação. Então, queridos, perceber essas coisas me fez questionar se se existe essa mesma autoridade na minha fala, na minha pregação, no meu serviço a Deus. E eu tenho que chegar à conclusão de que falta muito para chegar nesse nível de autoridade. Falta muito. Embora eu perceba que isso é real, que isso é poderoso, falta muito ainda. Mas eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso me fez lembrar uma experiência que eu vi, que eu testemunhei. Na minha adolescência, nos anos 90, eu estava numa reunião, no início dos anos 90, na igreja da qual eu fazia parte. E estava pregando naquela igreja, na época, a Valnice Milhomens, que depois se tornou apóstola Valnice. Naquela época ela não usava esse título. E ela pregava com muita firmeza, com muita graça, com muita autoridade sobre a obra de Cristo na cruz, sobre a vitória de Cristo na cruz, sobre o pecado, sobre a morte, sobre os demônios e sobre a derrota do diabo contra a vida do ser humano. E ela pregava e mostrava biblicamente e enfatizava aquilo que Jesus tinha feito por nós para nos libertar, e foi uma pregação muito inspirada. E eu lembro que eu fazia parte da música, então eu sentava normalmente ali na primeira fileira e ficava absorvendo e bebendo aquelas palavras que realmente eram muito impactantes. E na terceira fileira desse mesmo corredor de bancos ali, estava sentada uma senhora. E Valnice estava pregando sobre isso, pregando, e chegou uma hora que ela concluiu uma frase, um trecho da pregação, que ela falava assim: por isso, pela obra da cruz, Satanás não tem o direito de oprimir uma vida. E ela terminou com essa frase bem enfática. E quando ela acabou de falar isso, essa senhora, 2 bancos atrás de mim, ela começou a gritar e balançar a cabeça e dizer: mentira, 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 é mentira, não sei o quê. Começou a gritar e balançar a cabeça, sim, e se agitar, aquela coisa. E ali manifestou esse demônio incomodado com a autoridade da palavra de Deus que era sendo ministrada ali. E ali logo algumas pessoas chegaram, o demônio foi expulso e a gente, olhando ali, a gente viu como essa pessoa ficou envergonhada ali naquele primeiro momento, aquela crise emocional, espiritual. É muito angustiante, queridos, essas manifestações. Mas graças a Deus pelo seu poder e pela sua graça que logo ela foi liberta e aí o semblante mudou. Parece que sai uma sombra da pessoa assim, e o semblante muda na hora, e a pessoa já se alegra e já glorifica a Deus e muda assim no estalar de dedos. É algo muito impressionante. E foi interessante porque ela não era uma pessoa estranha, era uma cristã, era uma pessoa que frequentava aquele lugar. E quando eu leio esse trecho de Lucas, eu me lembro disso. Jesus não estava no meio da rua, Jesus não estava numa esquina escura de uma cidade. Jesus estava na sinagoga. E ali estava um homem possesso de espírito imundo. Queridos, eu fico me perguntando se Lucas 4 ficou parado no tempo lá há 2000 anos atrás ou há 30 anos atrás. Ou se realmente todos os demônios já foram expulsos das nossas sinagogas. Eu estou tentado a crer que não, que ainda precisam ser expulsos alguns demônios. Sabe por quê? Porque eu vejo comportamentos e vejo questões
crônicas que não se resolvem na vida de algumas pessoas, famílias, por anos e anos e anos, que não se resolvem. E eu tendo a achar que existem demônios incrustados nesses problemas. Sejam problemas de pecado, sejam feridas de alma, sejam pendências e raízes de amargura, que onde esses espíritos malignos se aderem e tornam um problema muito pior do que o que ele já é. Então, queridos, o que eu falo, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, ele confrontou o mal, mesmo em ambientes acima de qualquer suspeita. Muitas vezes os demônios, eles não estão na pessoa maltrapilha, que de repente pode chegar numa reunião ou na porta da nossa casa. Muitas vezes o demônio está de terno e gravata, ou de vestido longo e com perfume importado. É preciso que a gente tenha discernimento. E, como Deus fala, não olhe o exterior, mas o coração. Porque assim, de fato, a gente vai ter discernimento para expulsar toda e qualquer influência maligna nas pessoas e ao nosso redor, em nome de Jesus. Então, eu vi essa passagem de Lucas 4 acontecer diante dos meus olhos. Isso foi uma experiência que marcou a minha vida, e desde então eu tenho visto o poder do Evangelho de Deus. Não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, realizou coisas notáveis, coisas tremendas. E ele deixa para nós, seus seguidores, o mesmo desafio. Assim como ele foi cheio do Espírito Santo enquanto homem, nós também precisamos e devemos fluir essa plenitude do Espírito Santo em nossa vida para realizar a obra do reino. E eu quero terminar, eu contei e parei um pouquinho nessa história, mas eu quero fechar aqui essa história voltando para Lucas 4 e lendo os versículos 36 e 37, que diz: Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Aleluia! E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Queridos, que palavra é esta? Que palavra é esta que está nos lábios de Jesus? Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra do reino, é a palavra de autoridade, é a palavra que vem cheia do Espírito Santo para realizar a obra do reino. Justiça, paz e alegria. Justiça, quando as pessoas são tiradas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Justiça, quando elas passam pelo arrependimento, lavam seus pecados no batismo, são cheias da plenitude do Espírito Santo. Justiça que cancela, perdoa as nossas iniquidades e nos justifica de tudo aquilo de errado que fizemos outrora, para que a gente possa entrar livre no reino de Deus. Daí nós desfrutamos a paz que excede todo o entendimento, que pode estar a circunstância que for, podemos estar no deserto, como Jesus esteve, mas no deserto, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós desfrutaremos de plena paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. E assim nós teremos a alegria da salvação, a alegria de pertencer à família eterna de Deus, a alegria de sermos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Abba Pai, aleluia, guiados pelo seu propósito eterno para a sua glória. A alegria de vivermos nas pegadas, nas pisadas do modelo da nossa vida, que é Jesus Cristo. E procurando em tudo sermos uma imitação, uma cópia de Cristo aqui na terra, para a sua glória. Aleluia! Esse é o reino de Deus. Essa é a palavra que é liberada sobre a nossa vida, cheia do Espírito Santo.
uma palavra cheia de autoridade, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, uma palavra carregada com o poder do seu Espírito. Essa é a palavra que Jesus pregou e produziu resultados poderosos. Esta é a palavra que ele nos entrega para pregarmos aqui e agora, na nossa geração, e vermos o reino de Deus acontecendo diante dos nossos olhos. Amém? Então eu deixo essa palavra para você e que você possa, assim como Jesus, buscar mais e mais essa plenitude do Espírito Santo para ser e fazer tudo aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo modelo poderoso, tremendo de Jesus, que viveu aqui na terra como homem, cheio do Espírito Santo, em tudo submisso, em tudo obediente, em tudo correspondendo às direções que o Espírito Santo lhe concedia. Por isso, obras tão efetivas e revolucionárias. Em 3 anos e pouco de existência terrena, revolucionou o mundo. E nós estamos aqui até agora falando e compartilhando da vida dele aqui na terra. Sim. Deus, nós queremos também ser cheios do Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com teu sangue precioso e que nós sejamos vasos de honra em tua presença para receber essa plenitude mais e mais em nossas vidas. Eu oro pelos de perto, pelos de longe, para que todos experimentem esta plenitude de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Assim nós oramos, assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos. Que esta palavra seja amplificada aos 4 cantos desta terra e que chegue aos corações que precisam ouvir estas verdades eternas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado por me suportar em amor, mais uma vez, por estar acompanhando aqui o nosso canal. Eu quero agradecer a você que tem se inscrito nas últimas semanas. Graças a Deus, nosso número de inscritos tem aumentado. Eu não busco alvo nenhum com isso. O que me alegra é saber que mais pessoas estão interessadas em ouvir a palavra de Deus sendo proclamada com graça, com poder, com liberdade, com unção do Espírito Santo de Deus. E que a palavra de Deus multiplique mais e mais na vida de todos. Tenha uma excelente semana. Assine o nosso canal, você que ainda não fez isso, compartilhe essa mensagem com pessoas que você ama e que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma excelente semana e seja luz.